Olá, paz do Senhor Jesus, passando aqui mais uma vez para deixar uma breve meditação na palavra. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no meio do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Pois bem, essa palavra é uma palavra muito instigante, muito interessante, porque ela começa a falar a respeito de João Batista, a pregação de João Batista. A palavra diz que naqueles tempos, naqueles dias, João Batista aparece pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E daí a palavra diz assim, esse é o referido pelo profeta Isaías, quando Isaías diz, voz do que clama no deserto, prepara o caminho para o Salvador. João Batista, como todos sabem, ele é o precursor de Jesus, o precursor do Messias, aquele que está preparando o caminho, aquele que está levando a palavra. Mas o porquê a palavra diz, queridos, voz do que clama no deserto? Que voz é esta? É a voz de João, é a voz de João o Batista, aquele que batizava, aquele que falava de maneira radical, eloquente, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que voz é esta? É a voz do Senhor equalizada na pessoa do profeta João Batista. A voz de Deus. E por que a voz de Deus, então, está sendo manifestada no deserto? Se, na verdade, durante este período, havia um templo, havia um sistema religioso, haviam sacerdotes, Anás e Caifás, havia todo o sistema, todo o ritual religioso ali. Pois bem, por que a voz do Senhor está no deserto? Primeiro, há uma corrupção moral, há uma corrupção religiosa e há um distanciamento de Deus no que diz respeito aos princípios religiosos da época. O templo todo o sistema religioso havia se corrompido. As pessoas que vinham para o templo para trazerem os seus sacrifícios anuais, quando chegava o período de trazer um sacrifício anual, elas vinham de várias regiões distantes para ali sacrificarem ao Senhor, mas elas não podiam estar sacrificando de qualquer maneira. O sistema estava tão corrompido, porque havia até uma casa de câmbio, uma casa da moeda, a moeda do templo. Então a pessoa chegava com a sua moeda local, quando chegava ali
ela tinha que ir nesta casa de câmbio, comprar a moeda do templo e com a moeda do templo ir lá e comprar o seu sacrifício para poder entregar na mão do levita, na mão do sacerdote, para que ele pudesse ser sacrificado. E tem mais, nem sempre este sacrifício ele era oferecido a Deus pelo sacerdote. Às vezes se fazia ali um cerimonial, uma enganação, e esse sacrifício não chegava a ser imolado. Na verdade, ele era escondido, se fazia uma simulação de sacrifício e ele voltava para o comércio para ser vendido novamente. Havia uma corrupção muito grande. Então, a inflação, com o valor da moeda cambial, o valor do câmbio, a inflação com o valor da oferta do sacrifício e mais essa enganação era uma das corrupções que havia no sistema religioso. E o sistema havia se rendido ao império, se rendido às formas governamentais de Roma. Então, Deus já não estava mais presente no templo. Agora Deus está equalizando a sua voz através de um profeta que vestia vestes de pele de camelo, que comia gafanhotos e mel silvestre, que tinha uma vida simples, no entanto, um homem cheio de Deus, um homem cheio de autoridade, enérgico nas palavras e que era totalmente ousado naquilo que pregava. E as pessoas, elas vinham de lugares distantes para ouvir a palavra de Deus, que era equalizada através de João Batista, aquele que batizava. E a palavra diz que as pessoas eram batizadas por João Batista, porque ele falava a respeito do reino dos céus, porque ele falava a respeito de arrependimento de pecados, porque ele falava a respeito de transformação moral, e ele falava que ele não era o Cristo, que ele não era o Messias, mas que após ele haveria de vir na qual ele não era digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Olha que tremenda esta palavra. Deus está fora do sistema religioso da época, Deus está fora do templo, mas Deus está clamando no deserto. Que voz é essa, queridos? É a voz na qual Deus nos chama, é a voz na qual Deus quer equalizar através das nossas vidas. Quais são os desertos que nós temos a enfrentar nos dias de hoje para ministrarmos e levarmos a palavra do Senhor? É o mundo afora, é pregarmos a palavra, é vivermos a palavra com seriedade, é vivermos a palavra com integridade, é amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. João Batista, ele era inspirado no profeta Elias, profeta este que tinha tamanha autoridade também no Senhor. Quando nós nos inspiramos em homens exponenciais, homens de Deus que fizeram uma diferença e começamos a viver a nossa essência na presença de Deus, vivendo a palavra, vivendo os princípios da palavra, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá ousadia, intrepidez para vivermos e lançarmos a palavra. Então a dica de hoje para você é: viva a palavra, lance a palavra, pregue a palavra, viva exponencialmente para o Senhor e Deus há de abençoar a sua vida. Que Deus muito lhe abençoe, que você possa ser essa voz do que clama no deserto, pregando a palavra, falando a respeito do amor de Jesus, falando a respeito do juízo, falando a respeito do projeto, do propósito de Deus, da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, um forte abraço. Dá um like aí, em nome de Jesus, abençoado, e se inscreva no canal do Pastor José Carlos. Deus abençoe.